Brincar então com as questões 9, 10 e 11, que são questões referentes a esse textinho que ele colocou aqui para você. Se você quiser ler, pausar e ler o texto, pode ler. Esse texto é realmente relevante, você blá blá blá, não precisa nem ler para você fazer a questão. Vamos lá, questão 9. Uma bateria inicialmente carregada, ou seja, quando ele fala inicialmente carregada, a gente tem que pressupor o seguinte, que é uma bateria que está com 100% da sua carga. Tá bom? 100% de quê? Fornece uma corrente constante, ou seja, isso é importante. A taxa que ele vai fornecer carga para sei lá, porque ele estiver carregando, é constante. Então é sempre a mesma quantidade no mesmo intervalo de tempo, beleza? E é constante quanto? 4.000 mAh. Vamos transformar esse 4.000 mAh para uma unidade mais interessante, que talvez a gente vai ter que trabalhar. Bom, 4.000 mAh a gente pode transformar para ampere, né? Mili é sempre 10 a menos 3. Então eu posso reescrever 4.000 mAh como 4.000 vezes 10 a menos 3, que é a unidade mili, né? Amperes. E 10 a menos 3, 4.000 vezes 10 a menos 3, isso aqui vai dar 4. Porque, por exemplo, 10 a menos 3, eu posso passar para o denominador, posso pensar o seguinte, eu tenho um valor, opa, foi mal. Eu posso passar ele para o denominador, e passando ele para o denominador, basicamente, eu vou poder trocar o sinal, né? Então, se estava ali negativo, se esse aqui estava negativo, aqui fica positivo. E aí a gente corta 3 zeros aqui com 3 zeros aqui. Então vai ficar aqui a corrente I é 4 amperes, tá bom? Isso vai ser importante, 4 amperes. Durante o tempo de 1 hora. Cara, geralmente a gente trabalha com tempo em minutos. Fique esperto, tá bom? Fique esperto. Então, em segundos, foi mal, em segundos. Então, quanto que dá um tempo de 1 hora em segundos? 3.600 segundos. Perfeito. Ficando descarregado no final desse processo. Então, basicamente vai ser o seguinte, você tem lá a sua bateria, ela fornece uma taxa de 4 amperes, ou seja, o ampere é coulomb por segundo. Então, ele fornece 4 coulombs para cada segundo de tempo que decorrer. Só que vai ficar 1 hora, então vai ficar 3.600 segundos. Ele quer descobrir quantos coulombs, ou seja, quanto de carga foi demandado durante essa 1 hora, sabendo que durante essa 1 hora a bateria ficou completamente descarregada. Ou seja, qual que é a quantidade de carga elétrica que essa bateria é, consegue armazenar, basicamente, né? Porque se ela foi do 100 ao 0 em 1 hora, basicamente se a gente descobrir a quantidade de carga que ela demandou nessa 1 hora, é a mesma coisa da gente descobrir a quantidade de carga que ela consegue armazenar, tá bom? Então a gente tem o tempo de 3.600 segundos, a gente tem a corrente elétrica de 4 amperes e a gente quer descobrir a carga. Joga lá na fórmula de corrente elétrica, que é carga sobre o tempo. Então 4 é igual a Q sobre 3.600. 3.600, se a gente for fazer a continha aqui, a gente pode fazer o seguinte, 36 vezes 100 vezes 4. 36 vezes 4, a gente pode pensar o seguinte, é 36 vezes 2 vezes 2. 36 vezes 2 é 32. 32 vezes 2, 144. 144 vezes 100 dá 14.400. Isso aqui vai dar a letra C, tá bom? 4.400 coulombs, tá? Que a gente está calculando carga é coulomb. Vamos para a questão 10. Eu separei aqui a questão 10 e a questão 11 também. Tem umas outras questões ali para a gente resolver mais tarde, nos próximos vídeos, mas vamos lá. Questão 10. De uma forma simplificada, o comportamento de uma bateria pode ser modelado conforme. Blá 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 blá, enfim. Ele está falando de uma bateria, como é que a bateria funciona, e aí você tem, aqui você tem a bateria, aqui você tem a resistência interna da bateria, porque ela não é como se fosse um gerador. Não é um gerador ideal. Então tem uma resistênciazinha aqui interna, tá bom? E aí a gente tem essa resistência R aqui, beleza? Vamos lá. O que eu vou fazer primeiro? Deixa eu bloquear a imagem. Perfeito, que eu vou ter que fazer. Eu quero desenhar em cima da imagem para um desenho que fique muito bom, velho. Vocês vão ver, vocês vão entender o que eu tô falando. Porque essa imagem ele colocou aqui tá bem ruinzinha, velho. Não sei se você vai concordar comigo, viu, velho? Então, eu só não vou colocar R, não. Vou colocar só 6, aqui é 1,2. A gente não precisa saber se é RB ou Rzinho normal. Aqui é o voltímetro, né? Que ele tá querendo medir o negócio. Perfeito. Deixa eu ver se eu consigo um pouco mais de espaço aqui pra nós.
jogar essas questões para lá, para baixo, perfeito. É isso. Consegui o espaço que eu queria. Bom, vamos lá. O que a gente tem que descobrir? A gente tem que descobrir aqui quanto que é a tensão que está entre esses dois pontos aqui. Lembrando o que é tensão. Tensão é uma diferença de potencial. Então, tensão ela vai ser uma DDP, uma diferença de potencial, perfeito? Então, a gente vai ter que pegar dois potenciais e fazer a diferença entre eles para descobrir quanto que vai dar isso daqui. Beleza. Vamos lá. Vamos começar pensando o seguinte. Vamos começar pensando o que a gente consegue, bom, fazer. Vamos lá. Aqui eu tenho uma diferença de potencial entre esses dois potenciais, o maior, que é o positivo, e o menor, que é negativo, tá bom? Eu tenho uma diferença de potencial de 3,6 volts. Como é que eu poderia interpretar essa informação? Eu poderia interpretar da seguinte forma. Aqui no maior teria um potencial de 3,6 volts, e no menor é um potencial de 0 volts. Beleza? Eu poderia interpretar essa informação dessa maneira. Perfeito? Porque aqui, se você for fazer a diferença, no final das contas, você faz a diferença aqui, vai dar uma diferença de potencial, que isso aqui, lembrando que isso aqui é U, tá? Isso é U, isso aqui é a diferença de potencial, isso aqui é potencial. Tem uma diferença entre diferença de potencial e potencial, beleza? Então, beleza, vamos lá. Se a gente fosse caminhando aqui com o potencial 0 volts, né, antes de fazer essa caminhada, só relembrar o seguinte. Num fio, por exemplo, a gente tem o seguinte. Você tem aqui os dois pontos, potencial A, potencial B. Nesse fio, por exemplo, eu vou dizer aqui que o potencial A é 10 volts. Se eu disser que o potencial A é 10 volts, se eu conectar o fio A ao fio B, o potencial do ponto B também vai ter que ser 10 volts. Por quê? Porque não tem nenhum resistor aqui que vai provocar uma queda de potencial. É isso que o resistor faz, ele provoca uma queda de potencial. Agora, se tivesse aqui um resistor, vamos lá. O resistor ele faria uma queda de potencial. Então aqui a gente tem 10 volts, passou para um resistor, queda de potencial, sei lá, agora a gente tem 8 volts. Beleza? E repara qual que. Aqui o potencial é 10 e aqui o potencial é 8. Qual que é a diferença de potencial entre A e B? É 10 menos 8. Então daria 2 volts. Pronto, então aqui seria um U de 2 volts. Beleza? É isso. Então resistores provocam diferença, queda no potencial, vai mudar o potencial. Vamos caçando os vértices dessa figura. Olha só, aqui tem vértice, aqui tem vértice, aqui tem vértice, aqui tem vértice. Beleza? Vamos lá. Percorrendo com isso daqui. Vamos andando. Cheguei aqui no... A partir do 0 volts. Cheguei aqui num vértice. Tal. Não passei por nenhum resistor. Então não houve mudança no potencial. Então aqui é 0 volts. Continuei percorrendo. Chegando no outro ponto aqui. Cara, não percorri nenhum resistor. Então não houve queda, não houve mudança do potencial. 0 volts também. Chega aqui, não houve mudança ainda também, porque não passei nenhum resistor. E aí eu chego aqui nesse ponto que vai ser 0 volts, perfeito? Beleza. Porque aqui, repara, aqui ele vai passar por um resistor e vai haver mudança no potencial. Então aqui, o potencial que vai estar aqui não vai ser 0 volts, vou chamar de V, tá bom? E aí a gente vai ter uma diferença de potencial aqui. Que é o que a gente quer descobrir, que é o que a gente depois vai calcular, beleza? Então vamos lá. Agora vamos para cá para cima. Passei por todo esse fio aqui, beleza? Que é 3,6 volts. 3,6 volts porque não passei por um resistor. Vim para cá. Aqui continua sendo 3,6 volts, mas quando eu passar pelo resistor, aqui já mudou o potencial, beleza? E esse potencial aqui vai ser o V vermelho ali, que vai continuar aqui para cá, não vai passar por nenhum resistor e vai continuar V. Então, repara, ao passar pelo resistor, esse 3,6 volts, esse potencial de 3,6 volts, ele sofreu uma queda. Como é que a gente calcula essa queda? A gente calcula a queda pela primeira lei de Ohm, né? U é igual a R vezes I, beleza? Então, para calcular quanto a diferença de potencial entre esses dois pontos aqui, quanto que ele caiu, quanto que caiu o potencial, eu teria que aplicar a primeira lei de Ohm para esse resistor. Então, eu precisaria de 1,2 ohms vezes a corrente que passa nesse resistor. Opa, peraí, não tem a corrente que passa nesse resistor ainda. Então, primeiro a gente precisa calcular qual que seria a corrente que passa nesse resistor, beleza? Vamos lá. O que a gente pode fazer? Cara, a gente pode calcular. Lembrando que isso aqui vai ser um circuito que é o seguinte, ó. 1,2, aqui é 6. Perfeito, 3,6. Então, se eu quero calcular a corrente que passa nesse circuito aqui, repara, os dois são em série. A resistência equivalente dos dois vai ser igual a 7,2 ohms, beleza? Então, agora eu teria o seguinte. Eu teria um circuito mais simples possível, que é o circuito de um resistor único,
com a diferença de potencial que esse resistor está submetido, passando a corrente I, que é o que eu quero descobrir. Então, corrente I é sempre potencial sobre resistência equivalente. I total, na verdade, né? Vamos lá. U, 3,6, REC, 7,2. Isso daqui vai dar 1 sobre 2, vai dar meio, vai dar 0,5 amperes, tá bom? Então, a corrente que passa nesse circuito é 0,5 amperes. Então, eu já descobri que nesse circuito que passa a corrente de 0,5 amperes. Então, como eles estão todos em série, a corrente que vai passar nesse resistor é a mesma que passa nesse resistor. Como é a mesma, é de 0,5 amperes, tá bom? Então, beleza. Qual que vai ser a queda de potencial ali? Vai ser U igual a R, que é 12 sobre 10, ou 1,2, né? Na verdade 1,2, vezes 0,5. Se você fizer essa continha aqui, você vai ver que vai dar 0,6 volts. Então, aqui a gente tem o seguinte. Repare bem. Desse potencial para passar para esse potencial aqui, houve uma queda, houve uma diferença de... tem uma diferença entre esse potencial e esse aqui, tem uma diferença de 0,6 volts. Perfeito? Então, para a gente já ver essa diferença de potencial de 0,6 volts, a gente só pega aqui, ó, 3,6 menos o potencial vermelho, tem que dar igual a 0,6 volts. Beleza? Logo, o V vermelho, ele é 3 volts. Opa, 3 volts. Perfeito? Então, isso aqui é 3 volts. Aqui no vermelhinho, 3 volts. Então, a diferença de potencial vermelha, o U vermelho, ele é o quê? Ele é igual a 3 volts menos 0 volts. Logo, o U vermelho é igual a 3 volts. Então, a diferença de potencial que o voltímetro vai marcar, 3 volts. Beleza? É isso. Vamos lá para a última questão aqui, questão 11. Perfeito? Outra bateria totalmente carregada armazena energia de... essa energia aqui, ó. EB igual a 15 watts por hora. Devemos elevar uma massa de 45 gramas até a altura Y em relação ao solo para que a variação de energia potencial gravitacional EP seja igual à energia armazenada. Aí tem um dado aqui de gravidade, que é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Perfeito, vamos lá. Vamos lá. O que a gente tem? O que é energia? Lembrando que energia é uma... energia, a gente tem que trabalhar... Quando a gente vai igualar as energias, mas a unidade de energia é o joule. E eu quero que a energia potencial seja igual à energia armazenada. Então, eu tenho que fazer uma equivalência aqui de unidades. Então, aqui tem que ser joule, aqui tem que ser joule. Só que olha a unidade do EB. EB está com unidade de watt por hora. Para eu passar isso aqui para joule, eu posso pensar no seguinte. O watt, ele é joule por segundo. Então, se eu tirar o hora aqui e colocar segundo, eu consigo cortar segundo com segundo, vai sobrar só joule. Então, como é que eu faço para tirar o hora daqui? É só lembrar, uma hora é 3.600 segundos. Então, ao invés de eu escrever watt vezes hora, eu escrevo watt vezes 3.600 segundos. Na verdade, eu só multiplico ali o 15 por 3.600 segundos. E é isso. Eu vou ter watt vezes segundo. Perfeito? 15 vezes 3.600 segundos, isso vai me dar... deixa eu fazer a conta aqui, ó. 36 vezes... é uma conta até fácil de fazer, velho. Isso aqui dá 54. 540 não dá não? 540? Eu acho que é 540. Que vai dar 36 vezes 60 sobre 4, que é 15, né? Aqui dá 90, que vai dar 540. 5.400. 5.400 watts vezes segundo. E o watt é o joule por segundo. Corta segundo com segundo, a gente vai ter o seguinte. Que energia EB é igual a 54.000 joules. Então, se eu quero que a energia potencial seja igual à energia em B, a energia da bateria, eu tenho que a energia potencial tem que ser igual a 54.000 joules. Então, a energia potencial é o quê? É a massa do cidadão, vezes a altura do cidadão, vezes a gravidade. Isso tem que dar igual a 54.000 joules. Beleza, a massa do cidadão é 45, eu vou reescrever como sendo 90 sobre 2. A altura é o que eu quero descobrir. E a gravidade é 10, tá? E tudo isso é igual a 5.400, né? Não, é 54.000, caralho. É 54.000, beleza. Então vamos lá. 0, 0, 0, 0. Perfeito. É 5.400 mesmo ou eu tô confundindo? Acho que é 5.400. Vamos ver se vai dar certo. Eu acho que, se não me engano, tem que dar a letra C. Perfeito? Vamos lá. Então esse aqui vai dar... 60. 9 cortado com 540 dá 60. H vai passar o 2 para lá multiplicando. Vai ficar 60 vezes 2, 120. 120 metros. Pronto. Letra C. 120 metros. Achou o seu gabarito. É isso. Fechou? Bom.
Resolvemos aqui mais 3 questões. Questões até bem tranquilas, nada muito difícil. Bora para a próxima.